A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Sempre no oferecimento da Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, nós vamos trazer algumas notícias de saúde, mas nossa entrevista central, nós vamos falar dos pets em tempos de pandemia. Isso mesmo, Dr. Daniel Aliev, que é veterinário, vai estar conosco no quadro de entrevista falando sobre como os animaizinhos também estão sofrendo nesta pandemia. Então, os cuidados que você deve ter para evitar esse estresse que os animais também estão sofrendo. Bom, e nós vamos também, no nosso quadro Notícias de Saúde, voltar a falar da amamentação e também do trabalho da Força Tarefa. Eu vou a um rápido intervalo e volto já já. Qualidade de vida. Comece a limpar os dentes do bebê logo que eles apareçam. Evite dar alimentos açucarados e nunca deixe uma criança dormir sem escovar os dentes. E para evitar a transmissão da cárie, não sopre a comida antes de colocá-la na boca do bebê. Deixe que ela esfrie naturalmente e nunca limpe a chupeta com a sua saliva. Cuidando desde cedo, a cárie dificilmente vai aparecer. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone 2105-9900. Conosco também está Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Cuidar da sua saúde é o maior investimento que alguém pode fazer. E você já conhece os planos e as vantagens da Unimed Sergipe? Pois é muito fácil e econômico ter à sua disposição o plano de saúde da maior cooperativa médica do Brasil, Unimed Sergipe. Lembrando a você que nós estamos no Spotify, tá certo? Perdeu o nosso programa? Quer ouvir os outros programas? Acessa lá, Rádio Fã FM, no Spotify, nessa plataforma fantástica, e você vai encontrar lá todas as edições do Viva Bem. Bom, gente, daqui a pouquinho o nosso quadro de entrevista com o Dr. Daniel Aliev, veterinário. Vamos falar sobre a saúde dos animaizinhos em tempos de pandemia. Vamos agora às notícias de saúde, Fernando. Notícias de saúde. Bom, gente, notícias de saúde. Pandemia continua, necessários cuidados, e a gente reforça aqui a importância de você fechar o ciclo de vacinação, tomando a segunda dose, gente, por favor. Chegou a primeira dose, nós já avançamos muito a Aracaju, mas o estado inteiro ainda precisa estar vacinando, é necessário ainda avançar mais, mas é importante que você volte para tomar a segunda dose. Fique atento, por favor, não deixe passar esta oportunidade. Força Tarefa continua monitorando os casos de Covid-19. O professor Lisandro Borges, que é coordenador aí da Força Tarefa da Universidade Federal de Sergipe, traz informações sobre a testagem e também o reforço à necessidade de tomar a vacina. Vamos ouvir. A Força Tarefa Covid-19 atualmente está fazendo testagens nas regiões dos municípios que compõem o leste sergipano, pois no último boletim do Observatório de Sergipe houve um aumento de 27% na incidência da Covid-19 no leste sergipano. Portanto, estamos indo nos municípios que fazem parte do leste sergipano. Começamos por Carmópolis, Siriri,
Japaratuba e continuamos em outros municípios na semana que vem, como General Mainar, como Capela, entre outros. O objetivo dessas ações é fazer o RT-PCR e os anticorpos, IgM e IgG, na população para verificar no RT-PCR se existem positivos assintomáticos e se esses positivos assintomáticos não se trata da cepa delta. E os anticorpos a título de inquérito epidemiológico. É mais uma ação com apoio e com o patrocínio dos kits do governo do estado de Sergipe, da Secretaria de Saúde e, claro, dos municípios que têm nos acolhido, os municípios que abrangem o leste sergipano. A vacinação é importantíssima e é ela que está fazendo com que haja a redução de casos e óbitos. Mas precisamos acelerar a vacinação em segunda dose para evitarmos que a cepa delta predomine no nosso estado e aumente casos e aumente óbitos. Para isso, então, a aceleração da vacinação, a continuidade do uso da máscara, o álcool gel e o distanciamento ainda se fazem importantes. Pois é, gente. Então tá aí o recado, tá aí a importância da vacinação, né? Bom, vamos falar agora na amamentação. Pois é, banco de leite humano continua precisando do leite para os bebezinhos, os prematuros ou até aquelas mamães que não conseguem amamentar. Então a gente reforça aqui, porque logo no início deste mês foi a Semana Mundial da Amamentação, mas o mês inteiro, o ano inteiro a gente fala sobre esse assunto. Vamos ouvir essa reportagem do Ministério da Saúde. O leite materno é o melhor alimento para os bebês, favorecendo o crescimento e desenvolvimento adequado. Em alguns casos, a criança nasce prematura e a mãe não consegue amamentar, mas mesmo a criança internada precisa desse leite para se recuperar. Esta é a maior importância da doação de leite materno, ajudar a dar a vida para outras crianças. Assim aconteceu com Gisele Bortolini, que teve complicações na gestão e a filha Helena precisou nascer prematura. Durante a internação, Gisele não teve leite suficiente para amamentar. É muito difícil ser mãe de um bebê que fica na UTI. É uma luta diária pela vida e você aprende a viver o presente, o dia de hoje. E depois de um tempo não consegui mais ordenhar tudo o que ela precisava. Eu continuei ordenhando e aí o que eu não consegui ordenhar, eu tive apoio do banco de leite. Então as mães que doaram leite ajudou a recuperar a Helena numa fase tão crucial da vida dela. A pequena Helena teve a ajuda de pessoas como a professora Suzy Machado, que começou a doar leite humano quando a filha dela, a Laura, nasceu há 2 meses. Tem muitas crianças que precisam, né? E como eu tive ela na casa de parto, que é mais natural, que tem algumas mães que acabam parindo lá e não conseguem amamentar. Então acaba que a gente, que tem muito, tem que doar para quem não tem, né? Miriam Santos é membro da Comissão Nacional do Banco de Leite Humano e explica a importância das mães doarem qualquer quantidade de leite. Primeiro, a gente precisa conscientizar que o leite que ela tira não vai faltar para o seu bebê. Segundo, que qualquer quantidade é suficiente. Um pote pode alimentar até 10 crianças. Para mais informações sobre a doação de leite materno, acesse www.saude.gov.br. Reportagem Janari Damascena. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Dica da Fono. Da Fono. Olá, Magna Santana, aqui é Neuza Salles, a sua fonoaudióloga, para dar uma orientação muito importante hoje sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e linguagem das crianças. Então é muito comum professores, pais, cuidadores em geral que ficam com essas crianças perguntarem com que idade a criança começa a falar. A criança já se comunica bebezinho, na hora que nasce com o choro, depois ao longo dos meses com balbucio, que é aquela repetição de sons que todo bebê faz, papapá, mamamã, lalala, nananá, e a partir daí ela vai usando esses sons para emitir palavras com um significado real.
Para isso, antes da criança começar a falar, ela tem que ter interesse em falar, ela tem que ter contato visual, olhar para você por um tempo mínimo para compreender como é que articula cada som. E também o adulto mostrar o significado daquele som. De maneira que a cada dia a criança vai aumentar o seu vocabulário em quantidade e em qualidade. Então, primeiro ela vai falar mamãe, ela vai falar mamã, mamã, depois ela vai falar mamã, depois mam, depois mamã, depois mamãe, e por aí vai. Cavalo, lo, vá, ou cá, depois cavar, e não falo lo, depois cavalo, e por aí vai. Então fique atento para as crianças estarem evoluindo em qualidade e quantidade, de forma que a cada dia ela esteja melhor que ontem. A partir do momento que essa criança ela não está aumentando o vocabulário, ela não está interagindo com os adultos não entendem o que ela fala e ela também não entende o que os adultos falam, essa criança precisa de uma avaliação fonoaudiológica específica. Mande suas dúvidas sobre a aquisição e desenvolvimento da fala e da linguagem. Estarei aqui para responder com o maior prazer. Até domingo aqui no Viva Bem, ou então passa lá na minha página do Instagram, DRA Neuza Salles Fono, para ver o que eu ando publicando por lá. Até domingo! Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana, 99,7 Fã FM. Viva Bem Fã. Entrevista. Olá, gente, estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, hoje conversando aqui com o veterinário, Dr. Daniel Aliev, que gentilmente atende aqui a nossa ligação, nosso chamado, o contato nosso aqui para um bate-papo, para a gente falar um pouquinho sobre a atuação dele como veterinário, como fiscal ambiental da ADEMA, onde ele atua também, mas principalmente, gente, nesse período de pandemia, muitas pessoas começaram a ter bichinhos de estimação. Outras já tinham e outros até de repente quiseram ter por conta do home office, de ficar sozinhos em casa, enfim, e de repente em busca de uma companhia. Mas é assim tão fácil você chegar, pega um bichinho aqui e ali coloca dentro de casa? Não, tem todo um cuidado necessário e a gente vai bater um papo com ele sobre esse assunto. Dr. Daniel, obrigada por estar aqui no Viva Bem, bom dia. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos conhecer um pouquinho, né, o veterinário Daniel Aliev, né? Eu já te entrevistei em outros momentos. É filho de uma pessoa muito querida, Dr. João Farias, que com certeza muita gente conhece, que é um veterinário que é referência no cuidado com os animais. E, enfim, né, filho de peixe, peixinho é. E ele com certeza segue essa linha e eu já o encontrei em alguns momentos e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora já deve ter visto na TV nessas apreensões e capturas de animais, jacarés, cobras, é muita coisa que chama sempre a atenção. Daniel, fala um pouquinho da sua atuação na veterinária. A referência de escolher essa profissão veio de casa, veio do pai. Isso, Magna, veio de casa. Sempre desde criança, né, tenho acompanhado meu pai, né, cuidando dos animais, até os animais lá de casa mesmo, né, dar um machucadozinho, né, fazer aqueles curativos. E foi uma paixão desde criança, né. Eu acho assim que a gente, né, que tem a oportunidade de poder escolher, né, a profissão de fazer, é uma bênção, né. Então, desde pequeno, sempre quis ser veterinário e, né, tô atuando, né, agora nessa área já há 10 anos, né, de formado, e como médico veterinário é muito bom, né, você tá fazendo esse serviço, né, de atendimento, de cuidado aos animais, que são animais, né, que são seres indefesos, né, são seres assim que não conseguem expressar, né, o que está sentindo, as dores, os desconfortos,
Então, eu acho que, né, a profissão de médico veterinário é uma profissão assim, que a gente cuida desses animais, né, desses seres que estão tão esquecidos, às vezes, né, pela população, pela sociedade, né, que vive nesse corre-corre, né, dos seus afazeres. E principalmente os animais de rua também, né, que tem tanta falta de atenção também. Então é bem gratificante essa profissão que eu escolhi. Pois é, e é uma linda profissão. E aí, na sua atuação também, em termos de especialização, né? Você estava conversando comigo antes da gente iniciar aqui a nossa entrevista. E eu disse, Daniel, é interessante que a gente fale um pouquinho. Então, animais silvestres, né? Você tem especialização, porque nem todos os veterinários, né, se especializam ou têm essa atenção, essa formação, podemos assim dizer, né? É isso, Magna. Eu tenho, né, a pós-graduação em clínica, né, e cirurgia de pequenos animais, né, que é os cães e os gatos. E concluí agora recentemente também outra pós-graduação, que é em clínica também, em cirurgia de animais silvestres e exóticos, né? Os animais silvestres e exóticos aí engloba cobras, jabuti, pássaros, coelhos, hamster. Então, todos esses animais que eles já estão adquirindo, né? A população está adquirindo como pet também, né? Já está um costume já, né, da população já adquirir também os animais de companhia, né, um pouquinho mais exóticos também, que são bem interessantes também. Pois é, e na ADEMA, como eu já te encontrei, em atuação, né, quando de repente alguém se depara com um jacaré dentro de casa, um jacaré dentro da piscina de um condomínio, que foi a última vez que nós nos encontramos, né? Isso. Aparece bastante isso, né? Na ADEMA, né, eu atuo como fiscal ambiental e também como prestando apoio também aos veterinários lá do zoológico, né, do Parque da Cidade, e também no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres também do Governo do Estado. Esses animais exóticos também que aparecem em residências, né, eu também trabalho como a captura, né, e a identificação desses animais, né, ali no primeiro momento, para poder identificar se o animal está com alguma enfermidade ou então com algum problema que precisa de cuidados imediatos ali no momento da apreensão. Então a gente captura esse animal e já encaminha lá para o centro de reabilitação, já com as primeiras orientações para os outros veterinários que estão lá dar continuidade também a esse trabalho. E no período da tarde eu trabalho no meu consultório, né, que é a Clinivete, que fica ali na Coelho Campos. Então é o dia todo aí convivendo com animais. Pois é, e olha que eu já estive, né, lá, e aliás até de certa forma eu sou cliente, né, porque nós tínhamos antes um cão, que era um labrador, infelizmente nos deixou, mas ainda tem um papagaio, então é pra lá que a gente leva mesmo, sabe? O doutor João, teu pai, é o médico da família, dos nossos animais em casa. E nós atendemos também papagaios, hamster, todas as aves também. Isso eu digo aqui de carteirinha, porque o acolhimento e o lugar é maravilhoso, o atendimento é fantástico. Muito obrigado. Mas vamos lá. Falando nessa época e nesse período que nós estamos de pandemia, e aí é uma coisa que realmente as pessoas acabaram escolhendo ou resolvendo até ter animais em casa. Né? Porque ficaram sozinhas, isoladas, em home office, muitas vezes, e atrás de uma companhia, por conta do isolamento. Então, isso você percebeu que realmente aconteceu de verdade, dessas pessoas buscarem, e aí é onde entra a preocupação de que acha que você, de repente, pegar um animalzinho para lhe fazer companhia e colocar dentro de casa para atender a sua necessidade, sem olhar a necessidade do animal. É algo que precisa aí ser bem pensado, né? Isso, Magna. A pandemia, né, ela mudou, né, completamente a vida da população e também, né, a vida dos animais, principalmente os animais mantidos como pets, né? Vou falar um pouquinho aqui dos animais exóticos, depois eu volto para os pets, né? Com relação aos animais exóticos, né, que são esses animais, os exóticos e os silvestres, né, que são esses animais que vivem ali na natureza, né, de uma forma que não é criada pelo ser humano, o que ocorreu aí durante a pandemia?
a maior incidência desses animais em áreas urbanas, porque como a população está evitando, né, parques, né, agora não tanto, mas algum tempo atrás, quando estava no pico da pandemia, né, esses animais eles se sentiram mais confortáveis em ir para a praça, para ambientes ali onde era ocupado pela população que não estava sendo mais tão visitado pelas pessoas. Então, esses animais silvestres eles começaram a adentrar realmente na cidade, né? Então, inclusive a gente começou a receber o maior pedido de chamado para resgate, né? De cobra que estavam dentro da casa da população, de até jacarés também que tenham entrado em condomínios, né? Em razão disso, né? A população ela fica mais em casa, evita esses centros, né, essas praças, então os animais silvestres se sentem mais à vontade e vão para esses locais com a maior frequência. Com relação aos animais domésticos, é importante destacar que a gente ainda está, né, nesse período de quarentena, né, nesse período aí de resguardo, né, de evitar aglomeração, de evitar estar saindo muito de casa. Então isso afeta também, né, totalmente direto os animais domésticos também, porque o animal doméstico ele carece, né, da atenção e do dia a dia, né, das atividades diárias do seu dono. Então, se o dono ele está mais em casa, se o dono ele deixa de passear mais com o animal, ele começa a transferir esses sintomas, esse comportamento também para os animais. Por exemplo, um animal que tem o costume de sair de casa e fazer um passeio de 1 hora, 2 horas, né, ali para fazer as suas necessidades, ele agora está fazendo com um tempo menos, né, 10, 15 minutos. E às vezes até não sai de casa. Então, por esse motivo, pode acarretar alguns problemas para o animal. Por exemplo, um excesso de urina na bexiga. Então, aquele animal que saía, né, antes da pandemia 2, 3 vezes por dia, hoje está saindo de casa 1 vez ao dia só, pode ocorrer isso, né? O animal, principalmente o animal de apartamento, né, não faz as suas necessidades ali no local, então fica segurando, né, fica prendendo, né, a urina na bexiga. Isso aí pode acarretar alguns problemas para o animal também, como uma nefrite, né, que é a inflamação ali dos rins, uma cistite, que é a inflamação da bexiga também. Isso tudo pelo acúmulo de urina que não é eliminado da forma que ele estava acostumado a fazer antes. Então, alguns problemas também, como estresse também, pode acometer alguns animais também domésticos que tinham o costume de passear, de brincar por mais tempo na rua, e agora por estar confinado de uma certa forma num apartamento, na sua casa, esse nível de estresse, esse nível de ansiedade aumenta também, né? Inclusive lá no consultório eu recebo alguns animais que estão com um nível de estresse bastante alto e, assim, por incrível que pareça, principalmente gatos, né? Gatos, eles também, o nível de estresse aumenta muito e começa a manifestar esse comportamento ali na sua residência junto com os donos, né? Os gatos, os cães, as aves também. Então todos eles precisam também desse espaço, né? Para poder circular, para poder sair, passear pela praça, né? Sair ali na rua, fazer a sua necessidade, né? Então tudo isso contribui para aumentar o nível de estresse nos animais e também alguns problemas relacionados a problemas urinários, problemas de fezes também, constipação. Então a pandemia também ela agravou também alguns desses sintomas, né, clínicos, alguma dessas enfermidades também para os animais. Olha só, gente, como é interessante ficarmos atentos a isso. A pandemia, e a gente reza, torce mesmo, que aí a gente vá finalizando, apesar de que a gente sempre vem aí numa iminência sempre de uma nova onda, enfim, mas nós, com fé em Deus, a gente vai passar, pelo menos já passamos maus bocados, eu acho que a pior fase.
Então, é interessante ficar atento a esses detalhes, essas observações, porque a gente tem pensado em nós, seres humanos, mas nós temos que pensar também nos animais. E o nosso bate-papo hoje aqui no Viva Bem, conversando com o Dr. Daniel Aliev, que é veterinário, ele também atua na ADEMA, fiscal ambiental da ADEMA, e com muitas especializações. Nós estamos falando aqui dos animaizinhos, os pets, os bichos de estimação em tempos de pandemia. Aqui no nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, doutor Daniel Aliev, que é nosso entrevistado hoje aqui no Viva Bem, a gente voltando a falar sobre essa questão do estresse dos animais que estão aí possível, principalmente aqueles mais presos, os de apartamento, talvez os de casa sintam também, mas de repente tem um quintal, o espaço acaba sendo maior, e aí esses que estão em apartamento, coitadinhos, eles precisam dos seus donos para descer, ou seus tutores, né, como chamam agora, para dar um passeio, para fazer as suas necessidades fora do apartamento. Porque é sempre uma coisa aí, que é outro problema que a gente fala, daqueles que descem sem a responsabilidade de levar uma sacolinha para recolher a caquinha, a sujeirinha que ele deixa na rua, que aí é uma coisa horrível. Mas me diga uma coisa, voltando a falar sobre essa questão desse estresse, além desses problemas que de repente de saúde que afetam, né, na constipação ou coisas desse tipo, no xixi, enfim, é também da agressividade, isso também pode se observar. Que mais outros sinais levam a gente a identificar que esse animal está estressado? Tanto os cães quanto os gatos, que são os animais que têm o maior costume de ser criado, né, os animais domésticos, eles apresentam muitas doenças e muitas patologias parecidas com a dos seres humanos. Um caso bem clássico assim, é quando o animal está ficando muito velho, principalmente o poodle, né? Pode apresentar catarata, pode apresentar algum certo tipo de demência, né? O animal vai lá, se alimenta, aí esquece que se alimentou, vai lá novamente, se alimenta novamente. Então fica nesse ciclo vicioso, não reconhece o dono, né? Mas focando no caso do estresse por confinamento, né? Uma das características principais é o animal ele ficar um pouquinho deprimido, né? O animal ele fica isolado no canto, né? O dono chama, ele não sente aquele ânimo, né? Aquela alegria que sentia antes, porque ele já sabe que a sua saída, né, da sua casa, esses passeios diários diminuíram bastante.
E pode ocorrer também o extremo, né, que seria a agressividade. Então, o animal muito estressado, né, ele pode tentar aliviar esse estresse de várias maneiras, né? Uma delas é urinar, né, pelos quartos, ou urinar até na cama do proprietário. Isso aí para chamar uma atenção, né, do proprietário. É um sintoma muito comum. Urinar em locais onde ele não tinha esse costume de fazer, inclusive defecar em locais também que não tinha esse costume. Ficar um pouquinho mais agitado dentro da sua casa, né? Imagina uma casa que está com a família toda dentro de casa, sem poder, né, sair, né, trabalhar dentro de casa, né, através do home office, as crianças estudando também dentro de casa, então, e ainda o animal ali, né, interagindo com todo mundo, também com essa energia toda, né, porque o animal precisa passear, precisa correr para também tirar essa energia, então ele fica gastando a sua energia correndo dentro de casa também, latindo com maior excesso. E isso às vezes pode causar um incômodo, né, para os donos também. E esse incômodo, ele não deve ser esse incômodo que o dono, né, tá recebendo, né, ele não pode ser enviado para esse animal, né, de uma forma agressiva. Então, se você que tem um animal e esse animal ele está correndo muito em casa, está latindo com a maior frequência, está urinando, né, em locais onde não deveria, então a agressividade, né, do dono não deve ser realizada, porque às vezes a gente fica, né, chateado, né, porque o animal está tendo aquele comportamento que não era tão comum, mas isso aí não é culpa dele, isso aí é porque ele não está saindo, né, de casa para fazer suas necessidades e gastar sua energia como era feito antigamente, antes da pandemia. Então, assim, as medidas devem ser as medidas mais cautelosas possíveis, porque se você responder uma agressividade do animal de uma maneira agressiva também, vai ficar esse combate de quem é o mais agressivo. E aí pode causar alguma reação inesperada desse animal, como uma mordedura ou alguma coisa um pouquinho mais séria. Então, o comportamento que o tutor deve ter com esse animal é tentar, né, aliviar esse estresse desse animal com outras medidas, por exemplo, brincando dentro de casa, pega uma bolinha, né, joga dentro de casa, ou então instalar tapetes higiênicos, né, em locais onde ele tem esse costume de defecar e urinar. Alguns calmantes naturais, certo? Podem ser oferecidos também, se for um cachorro muito agitado, que late muito, em horas principalmente do condomínio, né, após as 10 horas, né, que tem um horário de silêncio. Então, assim, algumas medidas podem ser evitadas, ou até mesmo, né, agora que a gente está mais tranquilo, né, para fazer os passeios, né, não estava tanto uma restrição tão rígida como, né, alguns meses atrás, apesar de que essa restrição ainda continua, certo? É importante lembrar isso, mas tentar passear com o animal, então tentar interagir com ele, né, ali dentro de casa mesmo, para que ele fique um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais menos estressado também, porque não é fácil, né, a gente tirar um costume, né, de sair sempre de casa para nos passeios mais prolongados, né, os passeios às vezes com outros animais também, né, interagindo ali, isso aí de repente, né, a gente retira isso do animal, o animal sente também, e aí pode desenvolver esses comportamentos atípicos também, comportamentos psicológicos também atípicos. Pois é, aquela história, né? Se todos nós sentimos de ficarmos nesse período que ficamos, de certa forma, com muitas restrições, outras até em isolamento mesmo, isso afeta, né, o seu psicológico, a sua saúde. Então, a gente tem que olhar também para os animais dessa forma. Eles não se expressam, como você estava dizendo no início da entrevista, a gente tem que entender, mas eles sentem também. Eles ficam tristes, eles adoecem do mesmo jeito. Então, você responder, como você diz, assim, com agressividade ou na violência, que tal o carinho, né? A compreensão, porque ele te dá tanto carinho,
né? E aí brincando, né, para desestressar, enfim, as pessoas precisam ter essa noção. E aqui o doutor Daniel está colocando uma coisa assim muito interessante que às vezes a gente, né, relega. Você quer ter o bichinho apenas para enfeite porque é bonitinho. Muita gente tem isso, né? E você tem que ter muita responsabilidade quando você resolve começar a criar ou ter dentro da sua casa um animal de estimação, né? Precisa mesmo de todos os cuidados. E outra coisa, buscar mesmo um veterinário. Já até vou perguntar isso, o doutor Daniel, nesse sentido, né? Quem quer ter um animal de estimação, né? O que é que deve fazer, né? O aconselhamento é importante porque você tem que cuidar mesmo. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, Gerardo Costa, o seu personal trainer, para falar com você sobre como não ter um novo corpo feio. Quer dizer, cara, tem gente que malha, não sei o quê, aí diz assim, se olha no espelho e diz, nossa, puxa vida, como o meu corpo é feio. Aí resolve tomar umas atitudes drásticas e radicais, e aí vai fazendo umas coisas meio sem pé, sem cabeça, sem orientação de um educador físico, sem orientação de uma nutricionista, um nutricionista, sem orientação de um médico, coisa, vai fazendo, aí consegue algo que ele chama de resultado, mas quando ele olha no espelho, ele se depara com um novo corpo que ainda é feio, é um novo corpo feio. Então, para que você tenha resultados onde você consiga, com harmonia, com critérios, com regras bem específicas, para que você não se prejudique ao longo disso tudo, porque tem muita gente que pensa só em emagrecer, esquece que é preciso ganhar massa magra, esquece que é preciso que um lado do corpo, direito e esquerdo, tem que estar harmonizados, esquece que tem que harmonizar a parte de cima com a parte de baixo do corpo. Tem gente que é uma caixa de fósforo com 2 palitinhos espetados, é aquele peitão, aquele bração, aqueles costão e 2 cambitos espetadinhos. Então não pode, tem que ser uma coisa harmoniosa, tem que ser uma coisa bem trabalhada. Isso você só consegue quando você tem orientação profissional. Então muito cuidado para que você não lance mão de fazer um monte de doideira que você vê na internet e que você ouviu falar e que deu certo para um e você acha que vai dar certo para você, para que você não tenha um novo corpo feio. Então, para que você combata esse efeito, é super interessante você primeiro pesquisar bem o que você deseja, analisar e definir o que você quer para poder conseguir os resultados que você tanto acha que vai ser bom para você, e pesquisar junto aos profissionais da área, que são o educador físico, o nutrólogo, o médico, saber se você está em condição de fazer aqueles programas que eles estão prescrevendo. Então, tudo isso é muito importante. Cuidado para você não ter um novo corpo feio. Essa é a nossa dica de hoje e viva bem. Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, voltando aqui ao nosso bate-papo com o Dr. Daniel Aliev, falando sobre essa questão, tá, de escolha, né, de animal, né, de estimação para você ter em casa, as responsabilidades. E a questão de casa e às vezes a questão de apartamento. Muitas vezes aí a pessoa chega, não, eu quero tal animal, porque é bonito, porque é isso, porque é aquilo, não é assim. Então, o correto, tá, a título agora de passar essas orientações aqui aos nossos ouvintes, doutor Daniel, é consultar um veterinário, porque vocês também são psicólogos de animais, vocês entendem o comportamento deles, né? Seria essa a melhor medida antes de comprar, adquirir um animal, adotar, ou seja lá o que, para levar para casa? Isso, Magna. Eu costumo falar com meus clientes que um cão, um gato, né, um animal doméstico é como se fosse um filho. Sim. Então a pessoa tem que estar preparada para ter um animal e cuidar como se fosse realmente um filho. Porque hoje em dia, né, os animais domésticos, eles são considerados membros da família, né? Há alguns anos atrás, né, eram animais assim para caça, para proteção, mas hoje em dia é membro da família realmente. Claro que a gente não deve humanizar, né, tantos animais, né, porque existe um limite para isso, mas está ali no convívio com a gente, né, está
em todo momento, né, a gente vai viajar, leva os animais, a gente está, né, numa reunião com os familiares, eles estão ali por perto. Então, é super importante que quem for adquirir um animal, né, que tenha essa consciência, né, de que tem que dar as vacinas, né, as vacinas preventivas dos vírus. Inclusive, né, uma curiosidade, né, os cães e os gatos, eles já tomam vacina contra o coronavírus há muito tempo. Bem antes da gente imaginar que existia o coronavírus, a Covid-19, né? Bem antes eles já tomavam. Mas a Covid, né, cane e a Covid febre, eles são é um vírus, né, que ele é muito próximo, né, da Covid-19. É um vírus que tem a mesma estrutura, né, ele acomete os seres da mesma maneira. Entretanto, nos cães e nos gatos, eles formam características clínicas diferentes, né? Na gente, né, no ser humano, é mais a questão, né, respiratória, né? Acomete muito o aparelho respiratório do ser humano, né? O pulmão, né? Por isso que tem que entubar. Agora, em cães, por exemplo, é mais o aparelho digestivo, né? É um sintoma mais com diarreia. Em gatos, pode causar inflamação do intestino, do abdômen. Mas são vírus, assim, a grosso modo falando, primos, né? Eles já tomavam já há muito tempo. Então é isso, Magna. O cidadão, né, a pessoa que quer, né, principalmente adotar, né? Eu adoro as campanhas de adoção, inclusive incentivo, né, porque é uma coisa muito boa você resgatar um animal de rua. Inclusive eu tenho meus 2 animais, né, que eu tenho em casa, eles são resgatados de rua, né, que é a Tombinha, que é uma vira-latazinha linda, ela, e o Gru também, que eu achei no meio da rua, todo magrelo lá, sarnento, né, até agora tá uma bola ele, né? Faz até um regime, porque está muito gordinho. Mas assim, principalmente na questão da adoção, o principal é que a população tem em mente, que é o seguinte, que você está resgatando o animal que você não sabe a origem dele, né? Aquele animal, ele poderia estar no lixo, né? Ele poderia estar num ambiente insalubre, né? E ali está levando alguma doença ou então alguma enfermidade, né? Algum parasita, alguma bactéria, algum fungo para dentro da sua residência. Então, antes de levar esse animal para dentro da sua residência, é interessante que leve ele para um médico veterinário, que o médico veterinário vai avaliar o estado, né, de saúde desse animal e tentar identificar se não tem nenhuma doença no animal, né, que pode estar cometendo lá o organismo dele, ou, pior ainda, se tiver alguma doença que pode transmitir para os seres humanos. Então, existe uma infinidade de zoonoses, né? As zoonoses são as doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos, que a gente, né, quando recebe esses animais, somente animais resgatados, a gente tem um foco principal para tentar identificar se esses animais estão com algumas zoonoses, para já começar a tratar os animais e orientar os proprietários quanto aos procedimentos que devem ser feitos também nesse animal, se ele estiver com alguma doença que pode ser transmitida para as pessoas. A escolha, então, neste caso, certo, essa questão de saber, de origem, cuidados, isso é muito importante. Por exemplo, se tem criança em casa, se de repente você tem pessoas idosas em casa, ou se você mora numa casa, ou se você mora num apartamento, essa orientação também o veterinário pode passar, né, para que as pessoas vejam, tipo, qual a raça que vai escolher, não é isso? Também é importante, não é? Isso, para escolher a raça, escolher a espécie também é muito importante. Por exemplo, uma pessoa que tem, né, apesar de que existe isso, eu já vi um casal de cliente meu que tem 3 Golden Terriers, né, que, né, são animais enormes, que pesam 45 quilos dentro de um apartamento de 2 quartos. Meu Deus! Então, 3, imagina. Mas assim, é interessante você avaliar o tamanho, né, do local onde você mora para tentar adequar também ao animal que você quer. E as pessoas também, né? Por exemplo, o idoso, né, é interessante ter um animal um pouquinho mais calmo, né, um animal mais de companhia, um animal que late menos,
Então, assim, cada faixa etária, né, ou então até com relação à aptidão, né, do proprietário, né, do interessado em adquirir o animal, é interessante sim que vá a um consultório veterinário que converse, né, com o veterinário para tentar pegar as orientações de qual animal, né, doméstico seria mais aconselhado para você, né? Tanto da sua idade quanto do seu estilo de vida também. Por exemplo, pessoas que trabalham o dia todo, raramente estão em casa, então é mais interessante ser um gato, né, ou uma ave, né, porque o cão ele tem muito esse apego, né, com as pessoas, ele gosta muito de estar interagindo ali. O gato é um pouquinho mais, não gosto de falar social, mas é mais na dele, assim, né, ele se vira sozinho, né, vamos dizer assim. E o cão não, o cão tem mais esse apego, então assim, é interessante, né, ir ao veterinário antes, conversar, né, até para saber também qual tipo de alimentação, né, como é o comportamento desse animal, e a gente vai dar todas as orientações do animal doméstico que melhor se adapte ao seu estilo de vida e ao que você pretende ter. Olha, quando a gente vai ver o papo é tão gostoso, mas que a gente falar dos bichinhos é tão legal, gente. É tanta coisa também pra gente conhecer desse mundo animal que a gente não sabe e que é importante, dos cuidados, de como disse o Dr. Daniel. Quando você passa a ter um animal desse dentro de casa, é como se você tivesse realmente, é uma pessoa, vira como se fosse um membro da família, né? Tô falando pessoa, mas é um membro da família e que requer, assim, todos os cuidados mesmo. Muita dedicação. Mas quando a gente vê o nosso tempo, assim, já vai esgotando. E aí eu quero até aproveitar para depois, numa outra oportunidade, a gente conversar um pouco mais sobre isso, sobre esses cuidados, sobre questões de ouvinte aqui tinha perguntado para a gente sobre questão de castração, animal que late demais, se é possível, como é que você pode adestrar, como é que você pode cuidar, enfim, é muita coisa e o mundo animal tem muita coisa para se falar. Mas aí vai ficar para uma próxima entrevista, tá? Que eu já deixo aqui o convite para o Dr. Daniel. Mas eu gostaria até, Dr. Daniel, que pudesse até falar, assim, se outras pessoas tiverem dúvidas, conhecer suas redes sociais, né? Aonde a gente localiza lá no Instagram, para conhecer um pouco mais, pegar dicas, orientações. Eu queria que você pudesse até passar isso aqui para a gente também, para os nossos ouvintes. Certo, é só me chamar, certo? Estou à disposição, se quiser conversar sobre outros tópicos também, né? Por exemplo, animais silvestres também, que aí é outro mundo completamente diferente, né? Eu particularmente sou muito fã dos répteis. Os répteis, para mim, são extraterrestres, assim, porque são animais totalmente diferentes dos mamíferos. E assim, eu sou totalmente apaixonado mesmo por répteis. Quando eu comecei a estudar, me aprofundar mais, a gente, né, quanto mais a gente sabe, mais a gente quer aprender. Então, é um mundo fascinante, assim. Então, eu estou à disposição, certo? Quando quiser, puder chamar, pode contar comigo. Vou sim, com certeza. E principalmente agora, veja, pra gente conhecer um pouquinho de cada coisa dessa. Que interessante, tipo répteis, meu Deus, a gente fica assim, mas olha, como é interessante. Vamos conversar assim. Mas suas redes sociais, doutor Daniel? Isso, que quem quiser, né, entrar em contato, né, para tirar dúvidas, esclarecer também, tem o telefone, que é o WhatsApp lá do consultório, que é o 99921-3230, né, que aí tem o WhatsApp, pode tirar todas as suas dúvidas lá. Tem a rede social também do Instagram, que é o Clinivet /Aju, né? Underline, né? Underline. Underline, Clinivet _Aju, né? Lá você pode tirar todas as suas dúvidas também, acompanhar o nosso trabalho que é realizado diariamente, né? Tanto o trabalho que é realizado no consultório também, com os animais que é atendido lá, como também tem dicas, né? Informações também, informações do período vacinal, os riscos de oferecer alimentações erradas também, principalmente animais silvestres. Então tem todo tipo de informação lá e a possibilidade de entrar em contato também com a gente para poder agendar uma consulta, agendar uma avaliação também, para a gente poder explicar todas as dúvidas que as pessoas tiverem com relação aos seus animais domésticos.
Que maravilha. E olha, se as pessoas estiverem nos ouvindo agora, acessar lá o Instagram, tem muita coisa mesmo. E ó, uma pauta aqui pra gente depois, numa outra entrevista, é aqui, onde fala aqui de você cuida da saúde bucal do seu pet? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar dos dentinhos. Então, tem coisas assim, cuidado com os roedores, é muita coisa interessante, tá muito legal. Tá? O Instagram de vocês, e aí dá outras pautas mesmo aqui para o nosso Viva Bem, para a gente, esse espaço aqui do Mundo Pet. Eu quero lhe agradecer imensamente, tá, doutor Daniel, por participar aqui do Viva Bem, por esse bate-papo. Um grande abraço, um beijo na tua mãe, na Salete, no doutor João, tá? E espero logo tê-los de volta aqui no nosso Viva Bem. Muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço, Magna, agradeço a todos aí e estou à disposição. Quando quiser, pode me chamar que a gente vai bater um papo aí bem legal sobre os animais que nós gostamos tanto, né? Com certeza. Obrigada, um ótimo domingo. Obrigadão, bom domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Viva Bem. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Lembrando que estamos no Spotify, tá? Acessa lá e ouve todas as edições do nosso Viva Bem, outros programas e esta edição, caso você tenha perdido, tá certo? Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico, sempre aqui esse suporte maravilhoso. E a gente se encontra no próximo domingo. Beijo grande, gente. Continue usando máscara, higienização das mãos. Não esqueça, não aglomere, por favor. Beijo grande, até o próximo domingo. A Fã FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.